Só mais uma questão de custos aí, então. Uma indústria que fabrica 3 modelos de mesas apresentou em um determinado período os seguintes gastos abaixo. Então, observe inicialmente que ele utiliza aqui a palavra gastos, tá certo? Gastos podem ser despesas e gastos podem ser custos. A gente está falando de uma indústria, então a gente tem que ter também essa correta segregação. Antes de fazer a leitura aqui desses itens, vamos dar uma olhada aqui no que está pedindo, né? Na informação principal aqui, que é o objeto final dessa questão. Com base nos saldos apresentados, que são esses aqui, que a gente já vai dar uma olhada, e considerando-se como objeto de custeio dos produtos, o valor total dos custos indiretos é. O que ele está querendo saber aqui, pessoal? Custos indiretos, perfeito? Então, inicialmente, eu tenho aqui diversas informações e eu tenho que saber inicialmente o que é custo e o que é despesa aqui, inicialmente. Depois, quando eu identificar o que é custo e o que é despesa, dentro das opções que ficarem classificadas como custos, eu tenho que fazer a correta segregação entre custos diretos e custos indiretos. Após fazer essa correta segregação entre custos diretos e indiretos, eu somo apenas os custos indiretos, que é o que está interessando aqui para a gente, esse exercício aqui, e aí fazendo a soma eu vou chegar a uma dessas 4 respostas aqui. Perfeito? Vamos lá. Lembrem-se que eu estou falando de uma indústria, tá certo? E aí essa informação é essencial para a gente saber se esses fatos aqui, esses valores são custos ou se são despesas, perfeito? Então, vamos iniciar aqui fazer uma classificação entre custos e despesas. Então, aluguel do escritório comercial. Custo ou despesa? Despesa, né? Se eu estou falando do escritório comercial, eu estou claramente aqui vinculando aos fatores relacionados à venda, certo? Se fosse aqui aluguel da fábrica, por exemplo, aí sim, falando de uma indústria, o aluguel da fábrica seria um custo, certo? Como é o aluguel do escritório comercial, perfeito? Não tem ligação direta com a indústria, nem com o produto, né? A ligação direta que eu falo exatamente assim. Então, isso é classificado como uma despesa, ok? Segundo item está ainda mais claro, né? Comissões sobre vendas. Comissões sobre vendas é o esforço que a empresa fez ali para vender, tá certo? Então, é uma despesa que ela tem, é um gasto que ela tem necessário, não necessário para a venda, né? Ela pode vender sem pagar comissão, ou seja, é classificado não como custo e sim como despesa, certo? Então, aluguel é despesa, comissões sobre vendas também é despesa. Depreciação da máquina utilizada na fabricação dos modelos de mesa. E tudo bem, pessoal, a depreciação da máquina que foi utilizada na fabricação tem total vínculo aqui com a indústria, tá certo? E se ela tem aí total vínculo, ela vai ser classificada como custo, ok? Por que custo indireto e não direto, pessoal? Porque a máquina em si, a gente não consegue enxergar o que ela agregou de valor para o produto final, né? Imaginem aí na mesa, quando vocês estiverem visualizando a mesa, vocês conseguem identificar quanto tem de depreciação alocada naquela mesa? Então vocês sabem que houve a depreciação de uma máquina que foi utilizada, vocês não conseguem ali precisar o quanto disso está alocado naquela mesa, tá certo? O quanto da máquina foi utilizada. Então é um custo indireto. Perfeito? Próximo item, ICMS sobre vendas. Esse daí é uma dedução das vendas, né? Fica classificado no resultado também. Não é custo. Aliás, a gente pode entender como despesa também, porém, assim, só para ficar mais claro, a gente não vai classificar como custo aí, né? ICMS sobre vendas é dedução das vendas, ok? Os próximos 2 itens estão bem claros aí, né? Então, mão de obra direta são custos diretos, ok? A mão de obra aí para os funcionários produzirem essa mesa, ele tem que ser considerado como um custo, e a mão de obra é um custo direto. Você consegue identificar ali com clareza que funcionários trabalharam, em que período eles trabalharam, para produzirem aquele volume de mesas que a gente está aqui no exemplo, ok? Mão de obra indireta também está muito claro aí, custos indiretos nesse caso, tá certo? Material direto de embalagem utilizado na produção. Então, custos diretos, perfeito? O material direto são custos diretos, ok? Matéria-prima consumida, pessoal. Matéria-prima, claramente, custos diretos, tá certo? A gente está falando de mesa, então a madeira, por exemplo, que foi utilizada na montagem dessa mesa, é um custo direto, né? Custo essencial e direto. Próximo item, aluguel da fábrica do setor de produção. Custo ou despesa? São custos, né, pessoal? O aluguel da fábrica são custos, como eu dei lá a explicação inicial. O primeiro aluguel do escritório não tem vínculo lá com a produção, então é uma despesa. Esse segundo aluguel da fábrica tem total vínculo com a produção, perfeito?
é um custo indireto também. O salário dos vendedores, que a gente classifica aí como uma despesa, perfeito? Dos vendedores. Se fosse o salário aí do pessoal de fábrica, seriam custos, perfeito? Para a gente fazer uma analogia e ficar com esses conceitos um pouco mais claros aí, tá certo? A gente já fez aqui juntos a correta segregação entre despesas e custos aqui, custos diretos e custos indiretos também, que é importante. O que a gente faz? A gente vai marcar só o que é custo indireto, pessoal. Nós temos 3 itens aí, ó, a depreciação da máquina, a mão de obra indireta, que já está falando que é indireta, tá certo? O aluguel da fábrica do setor de produção. São custos indiretos também. 76.800. Fazendo a soma desses 3 itens, então, 89.600 mais 102.400 mais 76.800, chegamos aí o total dos custos indiretos, ó, de R$ 268.800. Alternativa B. Perfeito? Alternativa B é a resposta correta para essa resolução.